Senhor presidente, comunidades acompanham em vossos lares, também neste plenário, senhores vereadores, meus cumprimentos. Eu quero trazer um assunto nessa tarde, na qual eu, nos últimos dias, fui alvo de várias acusações com relação à minha vida particular, à minha vida privada e, de alguma forma, por ser um homem público, eu devo, sem dúvida, fazer alguns esclarecimentos e mostrar também a minha situação na qual eu tenho a minha posição, tenho o meu lado como cidadão. Para quem não me conhece, sou filho dessa cidade, de 10 irmãos, o mais velho. Com 7 anos, a mãe doméstica, o pai metalúrgico, já comecei a formar o meu caráter de menino, de homem trabalhador. Limpava o jardim dos vizinhos, trabalhava, contribuía com a casa. Com 9 anos, eu era servente de 2 pedreiros. Com 13 anos, eu fui jardineiro do SAMAI, vereador Gilson, com 13 anos. Fiz um curso no Senai de componentes eletrônicos, fui para a autoelétrica do SAMAI, fiquei até 87. Em seguida, fui para a empresa Ering, quando tive a oportunidade de reiniciar os meus estudos, me formei. Logo em seguida, fui para a Valtec. Da Valtec, a última empresa que eu trabalhei foi a empresa Malhasoft. E dali eu saí, fui ser autônomo, fazer os meus serviços, prestar as minhas ações, e fui, inclusive, empresário do ramo da construção civil, aonde eu iniciei a minha vida com capitalização de alguns bens, que em 2005, quando assumi a casa, eu tive prestação de contas aqui, no meu relatório, de 6 imóveis que eu já tinha naquela época. E sou homem sério, de família, o mais velho, como já disse, de 10 irmãos. E, infelizmente, a vida nos preza algumas situações. Eu passei há pouco por um processo de CPI, consegui provar a minha inocência, retornei para essa casa com o voto daqueles que me amam e que acreditam na pessoa do Jovino. Infelizmente, no ano de 2010, eu tive uma certa indisposição com o meu filho mais velho. Tenho 3 filhos. Meu filho de 29 anos, a minha filha de 16 e o meu filho de 11. Por uma opção sexual dele, eu tive uma indisposição, ele saiu de casa, após 1 ano e meio ele ligou para mim: pai, vem me buscar, eu estou aqui em Balneário, na frente do prédio, tá minhas coisas aqui, vem me buscar. Busquei ele, abracei, paguei a faculdade, dei estudo, dei amor, dei carinho, dei carro, dei tudo para o meu filho. É um filho querido, tanto quanto os outros 2. Mas, constantemente, a ambição, os desejos de querer algo mais, os empregos que ele tem foram sempre, alguns amigos meus acompanharam, sabem que foram indicação minha, e sempre procurei dar o melhor para eles, todos. Inclusive, o sofrimento que a minha família passa hoje, o desgaste na imprensa e na mídia, eu, como homem simples e sério que sou, e tenho caráter, e não devo nada para ninguém, eu devo de esclarecimento à sociedade. Lamento expor algumas ações da minha família aqui, lamento. Meu filho mora comigo até hoje, eu dou de tudo para ele, amor, carinho e tudo que eu posso eu dou para ele. Há pouco tempo ele me pediu um imóvel em Balneário Camboriú. Eu disse: filho, o pai não tem condições de viabilizar isso agora. E é um valor alto, é quase R$1 milhão. Aí, como eu não pude viabilizar isso, ele terminou a faculdade de Direito, se formou, que era para me defender, estar ao meu lado. Infelizmente, fez algumas ações para me prejudicar. Prova disso, todas as manifestações que são feitas através da imprensa, todas elas ele diz por várias vezes: eu ainda estou sendo muito querido e não divulgar na imprensa essa situação. Mas eu, como nunca tive medo das acusações, etc., eu sempre fui muito correto nas minhas ações, e as ambições deles fez com que ele se manifestasse com uma posição pedindo o divórcio entre eu e a mãe dele. Chamou os 2 menores e disse: olha, a mãe vai se separar do pai.
Isso há 30 dias. A mãe vai se separar do pai, pois pode aparecer filhos fora do casamento. E aí vão querer dividir os nossos bens. Eu tenho os filhos que são testemunha disso. Tem filhos que fazem uma ação para matar o pai e a mãe para ficar com os bens. O meu, que é muito querido, amo e está no meu coração, tomou uma ação para me prejudicar diretamente. E fez dessa forma. E por várias vezes, ele é um menino querido, faz as ações da forma que ele acha que está certo. Por várias vezes fez agressão aos pequenos, por suplemento alimentar. Ele, quando ingere todos aqueles produtos para ir para a academia, ele vem exaltado, é lógico que vem acelerar o metabolismo e perde muitas vezes o controle. Por várias vezes eu gostaria que mostrasse ali na tela, ele diz o seguinte, gostaria que mostrasse ali. Pai, eu vou bater nos dois. Eu trouxe uma lata de pré-treino que tem fora do... que no Brasil, que não tem no Brasil, dentro da geladeira, e eles beberam. A hora que eles chegarem em casa, eu vou arrebentar os dois. Eu não posso ter nada que eles bebem. Eu botei ali, filho, né, o que seja, o último ali, não faz nada. Por várias vezes foram essas histórias. É difícil um pai ter que expor essa situação. É muito difícil, senhores vereadores. Não queria que você estivesse na minha pele. Não queria, jamais, que você estivesse como estou. Ele planejou tudo. Minha esposa vive há 29 anos comigo. Há 16 anos ela não trabalha. Ela tem uma empregada doméstica em casa. Ela tem uma pensão que eu dou para ela todo mês para ela fazer os tratamentos de beleza dela. Eu paguei estética para ela de quase 40 mil reais. 40 mil de cirurgias. Ela é uma mulher feliz, querida e amável, e cuida muito bem de todos nós, inclusive dos meus filhos. Mas a influência do meu filho, a ambição dele, fez com que ela fosse para a imprensa fazer o que fez. Chegou na última quinta-feira, ela se manifestou de uma forma em que expôs a minha família, a família dela, em que eu tenho que rebater as acusações, dizendo que eu agredia e agredia já por 29 anos. Ora, imagine o que eu relatei, doméstica, em casa, uma pensão, carro, comida, uma boa casa. Quem gostaria de apanhar por 29 anos? Pode colocar a próxima folha, por favor. Ao saber de todo o processo, eu procurei ela, através dos meus 2 advogados, e fomos conversar. Na quinta-feira à tarde, e pedi a ela, diante dos advogados, Débora, revê a tua situação. Vamos perdoar um ao outro e vamos voltar ao relacionamento, pois não houve traição, houve um desentendimento. Ela disse não. Faça a doação, a deliberação dos imóveis que eu vou retirar a queixa. Por favor, a próxima. Ali está, na verdade. Volta a folha. Ali está. Ela retirou a queixa. Em seguida, a folha número 3 diz ali os itens 4.2, 4.4, 4.5, 4.6. Está lá em cima. 3 imóveis na região central da Escola Agrícola, que são adquiridos desde 2000 para frente, quando eu era empresário da construção civil. Não é enquanto político. No valor de R$1.300.000. Ela assina um acordo. Ela assina um acordo e a homologação, na folha 4 ali. Pode passar ali. Homologação. Assinou um acordo, nos despedimos e assim foi. Meu filho, quando entra na casa, ele estava ali próximo, quando ele viu isso, ele entrou na reunião e disse o seguinte, como é que tu fosses aceitar isto? Porque eu tenho 6 imóveis, eu dei 4 e não fiz nenhuma observação, porque os 2 pequenos, a Maria e o Júnior, querem ficar com o pai, não é com a mãe e com o irmão, com o pai. Disse, você faz o que quiser com esses imóveis, mas os 2 são meus, e deixa eu e os meus filhos. Acertou, assinou, a advogada pediu para mim retirar, eu me retirei, fiz todo o processo, entreguei em mãos e nos despedimos. Quando ela saiu dali das 4 às 9h45 da noite, ela chegou na minha casa, onde estava o meu filho, e recusou tudo isso. Por quê? Porque ela quer mais um imóvel, ele quer mais um imóvel,
e queria me deixar só com um. Aí eu disse que não era possível. Me concede 3 minutos só para me encerrar, por favor, relevante do meu discurso. Vereador, concedo mais 2 minutos para o término da sua fala. Então foi isso que aconteceu. Não houve agressão à minha esposa. Estava naquele domingo, dia 3 de fevereiro, os meus 2 filhos, o meu genro e o meu sobrinho. E aí, eu como sou muito correto nas minhas ações, e tudo eu anoto, eu fui na farmácia e pedi, pode botar a próxima folha, e pedi o relatório dos medicamentos que ela compra. Pedi o relatório, está ali. Isso, o outro, que está o nome dela. Débora Adriano Cardoso. A próxima folha agora. Os senhores sabem o que é essa medicação? O senhor sabe o que é isso? Isso é uma medicação para circulação do sangue. Para circulação. Porque ela tem um problema de saúde que aonde ela encosta ou ela se machuca, ou naturalmente aparece algumas manchas roxas naturais. E aí ela alega que foi agredida. Aonde está o corpo de delito? Aonde estão as provas das acusações? Então, senhoras e senhores, eu quero pedir à sociedade, à minha família, à minha mãe que está acompanhando em casa, 1000 perdões por ter que expor a minha vida e a minha família. Só que eu, como sou um homem simples, trabalhador, eu não posso me deixar ser condenado, injustiçado por ambição material. Eu não posso. Para os senhores terem uma ideia, para encerrar, todos os meus bens desde 2005 que eu relatei aqui, eles estão assinados por mim e por ela. Não existe nenhum filho fora do relacionamento. Existe uma ambição. Eu quero dizer a você e a vocês aqui, não queiram estar passando o que eu estou passando. Eu quero pedir à sociedade que não julgue. Espere um pouco, que mediante a justiça as provas virão. Eu sou um homem correto, com muitas falhas, é óbvio, mas um pai de família, um homem trabalhador e que honra com seus compromissos de pai, marido e cidadão. Obrigado.